Para quem nunca ouviu falar nos ribeirinhos, fica ali na região norte. A gente no tem meio do Amazonas, Pará. Amazonas, Pará, Piauí, aqui no Pantanal, muita gente é ribeirinha. Nós temos ribeirinhos em Minas Gerais, nas margens do Rio São Francisco, muitos e muitos. Então, quem vai lá? Não tem conforto, tem mosquito, tem que saber lidar com aquele povo, que aquele povo não é o mesmo povo da cidade, mesmo a cidade que tenha 3.000 habitantes, é diferente de uma comunidade ribeirinha que tem 200 pessoas. 40 pessoas. Existe uma cultura local que é totalmente 15 diferente. famílias. E muitas vezes, para ir lá, precisa andar num barquinho aí um dia. Então, os ribeirinhos. Precisa de missionários para o ribeirinho e precisa de quem... Aí é o outro conflito que a gente tem, que é um missionário preparado e um missionário típico, ou o que a gente chama um missionário nacional. Vamos sustentar um ribeirinho que vive entre os ribeirinhos? É outro conceito. Para que ele faça missões na sua própria terra. No seu próprio povo, ele já conhece o jeito. Que é uma missão do Haggai, né, que faz muito Exatamente, isso. Treinar o seu próprio povo para fazer... Exato. Então, o Instituto Haggai esteve no Piauí agora, fazendo uma coisa maravilhosa. Inclusive, parênteses, pondo dentro na boca dos obreiros pobres. Ebenezer Bittencourt, gol, não é? Então, veja você, aí nós temos ribeirinhos, nós temos indígenas. Mais de 127 tribos sem uma frase do Evangelho na sua língua. Então, aí precisa de preparo. Isso no Brasil. No Brasil. Como é que a pessoa vai grafar uma língua, vai escrever o alfabeto, escrever as histórias daquela língua, escrever aquela língua, para depois traduzir a Bíblia? Exige preparo. Aí tem que estudar linguística, tem que isso. Então, o preparo é importante. Aí nós temos os quilombolas, o povo nosso de pele negra, que vive nos quilombos, que o argumento da antropologia brasileira é que eles todos são candomblenzeiros, que eles não podem ser convertidos. Aí nós temos os ciganos, nós temos 800 mil calons no Brasil, que agora que os amigos dos ciganos, se você quiser ter boa informação, é só entrar na internet, Amigos dos Ciganos, um homem maravilhoso, Igor Shimura. Agora nós conseguimos fechar um projeto de traduzir o filme Jesus para a língua Calon. Uau. Uma coisa assim fantástica, louvado seja Deus. Aí nós não temos quase pastores ciganos nenhum. E a língua cigana, ela é uma língua assim que o cigano passa de pai para filho. O Igor Shimura aprendeu porque ele é descendente de cigano e tem um nome japonês, porque foi adotado por uma família japonesa. Essa substância que Deus cria para fazer um negócio maravilhoso. Então a gente tem os imigrantes. Quem está atingindo os árabes que vêm morar no Brasil, na nossa cidade? Eu estava em Passo Fundo. Uma comunidade grande em Foz do Iguaçu. Eu estava em Passo Fundo, pastor Charles, fui lá pregar numa conferência. E quando Passo Fundo, Rio Grande do Sul, povo tudo descendente de alemão, italiano, ando na rua, dezenas de negros. Eu falei com o pastor, o que é isso aqui? Ele disse, nós estamos com gente do Senegal, vindo para cá, refugiado. E vem para essa cidade, que é uma das cidades que abriga refugiados. Quem vai alcançar? Se você pegar uma cidade como São Paulo, por exemplo, São Paulo tem quase o mundo inteiro lá em São Paulo. Tem comunidades que se tornam cidades dentro de uma cidade. Exatamente. E aqui, vamos pegar a nossa cidade de Belo Horizonte. Nós temos aqui bolivianos, peruanos, italianos. Esses dias li no jornal que, para essas obras que estão sendo feitas na nossa cidade, dezenas de trabalhadores da Itália. Então, nós temos imigrantes. Precisa de missionários. Nós temos um italiano na nossa igreja que toda vez que a gente ora por missões, ele levanta a mão e diz, ora pela Itália, ora pelos italianos aqui, não é? Aí, calorosos. Isso, irmãos. Então nós temos os imigrantes, aí nós temos os mais pobres entre os pobres. Evangelizar os pobres, o do crack, o morador de rua, os pobres entre os pobres, os que moram nos lugares mais pobres das cidades. Quem vai trabalhar com os pobres entre os pobres, porque os pobres, aspas, eles não dão retorno. Aspas grande, viu, gente boa? E da despesa, né? Na linguagem geral, da despesa e aí tem um outro grupo menos alcançado no Brasil,
que são os ricos entre os ricos, os bilionários. Que são inacessíveis. Que são inacessíveis. Um dia, Santo Varão, eu estava conversando assim num grupo de seminaristas, o menino lá, o seminarista falou assim: pastor Jeremias, finalmente descobriu meu chamado. Eu fui chamado para os ricos entre os ricos. Então, aí quando a gente pensa, bom, aí você pensa assim, e as nações ao nosso redor? Hoje, os países que não têm nada da Bíblia traduzida são os países que perseguem cristãos, são os países que matam cristãos, são as línguas mais difíceis, os lugares mais inóspitos. E, é claro, você precisa ter um estudo, precisa ser enviado. Aí a preparação para essa terra é diferente. Então, nesse caso, você foi chamado, tem de Deus o desejo. Deus não chama, minha opinião, Deus não chama a gente geograficamente. Deus me chamou só para a Índia e acabou. Eu não acredito nisso. Acredito que Deus nos chama, nos envia para um lugar e a gente precisa ser preparado para isso. Depois Deus pode nos mover dali para outro lugar. Eu também creio nisso, eu creio nisso. Então o chamado... Pode queimar momentaneamente um lugar, exatamente, há uma experiência, de repente vai para outra. Agora, algo que tem mudado até ligado ao Povos e Línguas, que é um trabalho muito bonito. Bonito. As pessoas têm assistido o senhor aqui na Rede Super, no Povos e Línguas, têm gostado muito. É boa, boa. Olá, gente Continue, boa. Viu, gente boa. E o Povos e Línguas traz uma proposta, conversando com o Breno, muito interessante. Ele diz, durante muito tempo, missionário treinou missionário. É o momento agora de pastor ensinar o missionário. Porque o pastor tem um coração de alcançar e de cuidar da ovelha. O senhor percebe essa mudança e realmente é uma percepção que vai causar um impacto na preparação dos missionários agora e uma nova visão missionária? Então, Povos e Línguas têm o desejo de primeiro chegar até você dizendo para você voltar seu coração para a obra missionária. Você, no mínimo, você precisa orar. Você precisa orar para a sua família se converter, quem tem uma família que não foi convertida. Precisa orar pelos amigos. Precisa dar oferta missionária todo mês, gente boa. Precisa adotar um país para orar. Pode ser até toda semana, né, pastor? Hein? Pode ser até toda semana. Toda semana, obrigado, pastor. Todo culto, viu, gente boa? Aliás, isso é uma coisa que eu pus no meu coração. Todo culto que eu vou, quero dar oferta. De todo o meu coração. Então, veja você. Aí, porque às vezes o que acontece, um conflito com o que foi chamado, com o pastor dele, é que o sujeito foi chamado e ele procura uma agência missionária sem falar com o pastor dele. Você que foi chamado, fala com o seu pastor primeiro. Seu pastor vai orientar você. Aí nós temos essas grandes agências missionárias, seminários, que ajudam a igreja no preparo dos seus, que serão enviados. Então, Povos e Línguas quer fazer essa ponte entre você, que está aí, entre o senhor, Santo Varão, o pastor, que tem alguém para onde vou mandar. Então, o senhor pode conectar, quando viu o programa, várias organizações que preparam, e aí, então, sobre a orientação e a tutela desse pastor, a gente envia e a igreja está atrás, suportando, não é? Sustentando essa bênção. Porque, às vezes... edificando, ensinando e confrontando. Exatamente. Porque a única questão é o cuidado com o missionário. Manda o sujeito para lá e ninguém escreve, ninguém ora. Manda o dinheiro, mas só o dinheiro é muito pouco. E é terrível. Eu li sobre um livro, Nossa Igreja Brasileira, o retorno do missionário, em alguns momentos, é terrível, porque ele foi, a igreja se esqueceu dele. Ela envia a oferta, no certo sentido, mas o convívio não existe mais, o vínculo de ir na casa, o vínculo comum de comunhão entre os irmãos. Quando o missionário retorna, é semelhante a gente. Quando viaja, a saudade de casa é maior, parece, do que quem ficou. Quem ficou falou, não, você ficou uns dias fora, mas aqui está tudo do mesmo jeito, tem que pagar isso, tem que arrumar isso, a casa está boa, vamos almoçar. Mas quem volta gera uma expectativa muito grande. Olha, eu estive numa conferência com missionários na África, no mês de novembro, o pastor Márcio estava lá também. O pastor Pascoal Piragini estava lá, que é da primeira igreja batista de Curitiba. O Brasil vai viver um momento novo, o Brasil viveu um momento, que é aquela onda do despertamento, que os missionários foram enviados lá nos anos 80, especialmente. São passados quase 30 anos. Quem saiu daqui com 20, 25, 30 anos, está chegando aos 60.
Passou 30 anos fora do Brasil trabalhando lá. A sua igreja aqui mudou. Possivelmente mudou o pastor. Várias vezes em alguns lugares. Possivelmente os irmãos que foram os que enviaram já faleceram, mudaram de cidade, mudaram de igreja. Se nesse período de tempo ele não teve férias de convivência, quando ele volta para a sua igreja, não é sua igreja mais. Não. Mudou tudo. Segunda coisa, se não tiver um cuidado, que esse é o novo aspecto, quer dizer, ele foi para lá, uma agência missionária que mandou. A igreja dele nunca foi lá visitá-lo. O pastor dele nunca pôde ir lá visitá-lo, mandou uma carta, mas não tem convívio. Ele volta para passar as férias, ele vem para conversar com a agência missionária dele. Aí ele tem que levantar sustento. Ele passa na igreja dele um domingo, dá um testemunho, mostra umas fotografias, não convive com ninguém. Ele se perdeu. Então, perdeu o convívio. Hoje, nossa igreja tem tomado uma decisão assim, as nossas células, os nossos GECOIs, grupos de crescimento da oitava, estão adotando os missionários. Então, você é um missionário da igreja. 10 células te adotam. Oram por você, conversam com você, vê como é que vai sua mulher, como é que vai seus filhos. Quando você vier de férias, eles vão recepcioná-lo e vão continuar cuidando. Tira esse encargo do pastor. Exatamente. Não que seja um encargo, mas divide essa responsabilidade com os irmãos e que mantém viva essa comunhão. Quando todo mundo é responsável, ninguém é responsável. É verdade. Nossa igreja toda é responsável pelo missionário. Somos quantos? 100, 200, 500, 1000, 10 mil. Nós todos somos responsáveis. Ninguém é responsável. Pastor, eu acredito que isso aí já pode ser um novo paradigma se formando na cabeça dos pastores. Os grupos pequenos, os grupos caseiros, passarem a adotar os missionários e cuidarem deles. E isso incentiva nos grupos pequenos. Recebemos uma carta do missionário, recebemos uma notícia. Isso gera vida. Estamos abençoando, estamos contribuindo com a obra do Senhor. Pastorzão. O outro aspecto, só um finalzinho aqui. Que é o seguinte, a nossa preocupação e oração. O missionário idoso está voltando para o Brasil. Ele não tem aposentadoria. A família dele, possivelmente, os pais faleceram. Algumas missionárias não se casaram, voltam solteiras. Como é que nós vamos cuidar desse missionário que envelheceu? Onde que ele vai morar? Então, isso tudo é uma pergunta importante para a gente pensar e para a gente orar. Porque nós ficamos muito alegres quando mandamos. E ficamos muito felizes quando ele manda o relatório. Mas, como todo mundo, se a curva da vida for normal, vai envelhecer e aí não vai aguentar mais. As forças minguarem. Então, esse é um novo desafio para a igreja brasileira, que é levantar os novos missionários para os lugares mais carentes e mais difíceis, aprender a cuidar do missionário e receber seu missionário quando ele ficar idoso.